Tudo bem, Vilmar? Tá conseguindo escutar aí, Vilmar? Tô sim, professor. Beleza. Só vou espelhar aqui o slide aqui, tá, Vilmar? Onde que a gente parou. Beleza. Tá beleza. E aí, Vilmar, tá valendo a pena o curso? O que que você tá achando? Tá bom demais, né? Ah, Por enquanto tá. É bom que eu já tô revisando a matéria como é que é o nome? Do Diego, ah, acho que é fertilidade. ah, Fertilidade. você mora em Mineiros, é, Vilmar? Mineiros, mineiros. Eu sou aluno do Joaquim também. Você tá no grupo Joaquim aí. O professor Joaquim, eu É, tô em parceria com ele. Aí a gente vai fazer alguns experimentos juntos, sabe? aham. E aí eu queria. Aí eu vou fazer uma live aí com o seu pessoal aí, viu? O César. O César me chamou para Ah, o César. É. terça-feira. Aí se você puder aí fazer o merchandising para a turma, né? Opa, beleza. Terça-feira? Isso, terça. Mas aí, viu, Vilmar, dá tempo da turma entrar, viu? Se seus colegas quiserem entrar, mais aí, outros colegas, a gente, Beleza. a gente tem um curso também de nutrição. Se você tiver afim também de fazer, lá eu estou fazendo o seguinte, sabe, Vilmar e Laura? Aí, para quem já está, eu faço um desconto aí, né? Considera. Depois a gente conversa aí, né? Beleza. É isso daí. Vai ser uma aula bônus, tá? Quem quiser assistir, inclusive vocês dois aí, né? Aí vocês vão ficar enjoados da minha cara, né? Já assistiu aqui. Aí assiste mais tarde, às 7 da noite, nutrição, mas se sintam, viu? Convidados, pode assistir, pode ficar de boa. Beleza. Então, o que nós temos é o seguinte: isso aqui é só uma tabela, tá, pessoal? Para a gente ver como é que é essa dinâmica dos nutrientes em algumas culturas aqui, tá? Algumas culturas anuais, como, por exemplo, aí o milho, a soja, o feijão, a aveia e assim sucessivamente. Se a gente for pegar, olha só uma soja aqui, para você ver, ó, o tanto que ela, no termo da fertilidade, é muito exigente, ó. 70, olha só, 70. Eu estou conseguindo ver aqui o slide, está de boa? Tá tranquilo, turma? Tá sim, tá beleza. Olha só a soja aqui, galera, 79,4 quilos, né? Em relação ao milho, quer dizer, o milho ele tem muito menos exigência do que a soja, olha aqui, ó. É praticamente aqui quase, né? Vamos colocar aí, quase 4 vezes a menos a quantidade de nitrogênio no milho em relação à soja. Então, por que eu estou querendo dizer o seguinte? Ó? Porque esses patamares aqui, tanto dos macros, tanto que ele é confeccionado, tá, pessoal? Nessa unidade aqui, ó, de quilos, ó, por tonelada, os micros, como são pequenas dosagens, as unidades que vocês vão perceber isso aqui, ó, gramas por tonelada, mas não significa que seja menos desnecessário, tá? Tem que ter esse cuidado. Por Isso é exemplo, em toda a vida da cultura, professor? exatamente toda a vida. Agora isso aqui depende aquilo que eu falei para vocês, né? Da cultivar que vai ser lançada. Por exemplo, aí você lança aí uma soja RR 07, estou chutando aqui, né? Uma cultivar nova, que ela vai produzir, né? Ela vai ter uma produção maior. Então, aí esses dados podem subir, tá, turma? Pode subir isso aqui, ó. Pode subir a quantidade de fósforo que ela precisa, pode subir a quantidade de potássio. É aquilo que eu falei para vocês, é por isso que a gente, turma, a gente não deve padronizar a adubação, né? Ficar a vida inteira 400 quilos, 4, 14, 8 ou 10, 15, sei lá, né? Por quê? Porque isso daí vai ser o quê? É, a cultura ela vai sentir, né? Porque se eu tenho uma planta mais vigorosa, se eu tenho uma planta que exige nutricionalmente maior, eu também tenho que ter o quê? Nutrientes em maiores quantidades. Vocês concordam? Ainda mais hoje, né? Ainda mais hoje que o nutriente é o gargalo. Por que é o gargalo? Por causa disso aqui, né, turma? Por causa do preço. Então, por isso que o Brasil está adotando muito materiais biológicos, olha aí, micro-organismos, para o quê? Para inserir esses aqui, ó, esses elementos macro e micro no nutriente e ter o quê? Uma menor dependência da parte química. Olha só, de novo, o Brasil não tem jeito, né, turma? Então, isso daqui que como a gente colocou, né? A lei do mínimo. Lembra da lei do mínimo? Então, é o seguinte, ó. Então, se eu tenho algum nutriente desse aqui, ó, que ele está em excesso, ele vai prejudicar os demais. Então, ele tem que ter uma quantidade essencial, uma quantidade o quê? Adequada, uma quantidade mínima, que é aquela tabela que eu acabei de mostrar para vocês lembram?
Então, tem que seguir aquela tabela. Então, se eu não seguir aquela tabela, aí eu posso provocar isso aqui, ó. Pode ter um excesso de algum nutriente a mais. Pode ser até o micro, viu? Pode ser até o micronutriente em maior quantidade, que nem a Laura que trabalha com silício, né, Laura? Se eu coloco silício a mais, Laura, eu vou prejudicar todos os demais nutrientes, ó, o nitrogênio, o fósforo. Então, aí já vai ser uma cadeia negativa. Então também a gente tem que ter esse princípio, tá? Como a pergunta do Afonso, já estou adiantando, respondendo aqui, eu adiantei um pouco, lembra que eu adiantei um pouco? Ó? O fertilizante por via calcário, o ideal é o quê, pessoal? É 1 por 2, né? 2 por 1 ou até 3 por 1, tá, pessoal? 4 por 1 não é adequado, não. Então, como assim, professor? 2 por 1, 3 por 1. É o seguinte, ó, então você vai ter que ter nessa proporção aqui, ó, de cálcio e magnésio, sempre nessa quantidade, ó, 2 cálcio para 1 magnésio, ou 3, tá vendo aqui, ó, 3 cálcio para 1 quê? Para 1 magnésio. Em termos de quantidade, lá na tabela, calma que isso aqui eu vou ensinar para vocês, tá? Lá na quinta aula, mas eu só vou adiantar um pouquinho. O cálcio ele tem que ter ali, ó, 2,4 centimol, tá? Por decímetro cúbico. Se você pega aqui o magnésio, né, estabelecendo essa proporção, posso cortar até pela metade aqui, ó. Ele tem que ter 1,2 centimol por decímetro cúbico. Aí o aluno pergunta, professor, como é que o senhor sabe isso aqui, ó? Isso aqui tá tudo no livro do Cerrados, tá, pessoal? Que eu vou entregar para vocês lá no grupo, tá? Eu tenho ele, então aí vocês podem consultar, não só o cálcio, magnésio, mas com qualquer outro nutriente e qualquer outra cultura. Tudo bem? Tudo jóia? Então, uma das funções que a calagem tem, como eu falei para vocês, é neutralizar o hidrogênio, neutraliza o H+, e vai o quê? Liberar cálcio e libera o quê? Magnésio para o sistema, tá, pessoal? E, logicamente, ele vai alterar o quê? Vai alterar o pH. Então, isso daqui é uma das funções. Hidroxila também, né? Exatamente, a hidroxila para você tirar quem? Aquele alumínio, né? Aquele alumínio que é indesejável, justamente, bem colocado, viu? Aí o seguinte, olha só, é exatamente esse quadro que a gente acabou de falar dos benefícios, ó. Vai ter diminuição da H+, do alumínio, e esse cara aqui também, pessoal, isso aqui também tem que ter muito cuidado, é o tal do manganês, tá? O manganês geralmente está presente em solos altamente ácidos, que não o nosso, então tem muita concentração de manganês. Por exemplo, o alumínio, turma. O alumínio, se tiver acima, tá, pessoal, de 30%, você já tem que fazer correções. Aí na próxima aula, que a gente vai falar de gesso agrícola, tem um cálculo, né, que a gente faz para diminuir esse rapaz aqui, ó, esse alumínio. Por que, professor? Eu tenho que inserir o gesso. Porque esse aqui, pessoal, ó, a calagem, ela atua no máximo 35 centímetros. Vocês sabiam disso? No máximo, ela vai trabalhar a fertilidade do solo dos senhores e das senhoras, ó, a 35 centímetros. Ó. Abaixo disso, pessoal, eu tenho que incrementar o gesso agrícola, tudo bem? Mas ele aumenta só isso? Ele melhora só isso? Não. Ele melhora aqui, ó, a mineralização, ou seja, a liberação dos nutrientes da matéria orgânica, que eu comentei bem no início da aula, vocês lembram? Aqui, ó, o enxofre, o fósforo, aí, ó, eu tenho o boro, eu tenho o quê? O nitrogênio. Olha só a importância, pessoal, de fazer um pré-plantio, ou seja, a utilização da calagem de uma forma mais o quê? Mais adequada. Utilizando os parâmetros, né, pessoal? E vai ter o quê? Aquilo que a gente falou. Vai ter mais cálcio e vai ter mais magnésio no sistema. Tudo bem, turma? Alguma dúvida aí? Tá de boa? Olha só essa outra aqui. Ah, professor, mas tem aquele fósforo, fica preso, ó. Ele fica preso em camadas mais profundas, por isso que ele libera hidroxila, tá vendo? Ó? Ele libera hidroxila, que é o quê? É negativo, né? Quer ver, ó? Ó, o que ele faz aqui, turma? Ele vai liberar essa hidroxila aqui no sistema, então, que é negativa, né? Vai ligar com alumínio, o alumínio tem 3, né? 3 cargas, ó, 10 para cá, ó. Aí você vai pegar o fósforo que estava preso, ó, porque esse fósforo que é o fosfato, turma, ó, ele estava preso com alumínio, ó. Olha só, ele estava preso com alumínio. Então é o seguinte, ó, se a hidroxila ela fica presa, o que vocês concordam? Já começa a ter o quê?
a liberação do fosfato. Então, ele libera fósforo para a solução. Por isso que ele ajuda a matéria orgânica ao quê? A liberar fósforo, a liberar enxofre, a liberar nitrogênio, tá? Tudo bem? E ajuda também até na formação de nodulações, tá? Em culturas aí leguminosas, ou seja, na fixação aqui, ó, simbiótica do nitrogênio. Olha só o tanto de funções. Até a gente acha o seguinte, pô, professor, esse tanto de funções aí da calagem, né? Ajuda até nessa parte simbiótica, né? De nodulações em culturas leguminosas. Exatamente. Por quê? Porque ele vai o quê? Liberar maior quantidade de nitrogênio. Então, as culturas leguminosas, que nem a soja, o feijão também, ela precisa de ter uma quantidade, da tabela que eu mostrei para vocês, ó, o feijão precisa até mais do que a soja em quantidade de nitrogênio. Mas, além disso, ele vai ajudar nisso aqui, pessoal, na atividade de bactérias nitrificadoras. É aquela parte lá, né, que você tem nitrogênio, ele vai quebrar, né, essa molécula de nitrogênio e vai liberar o nitrato. É aquilo que a gente estuda lá da botânica, né, bactérias nitrificantes e bactérias, o nitrobacter, né, nitrobacter e o nitrosoma, as bactérias que vão atuar nessa quebra aí do nitrogênio. E com isso, ele pode aumentar a CTC? Pode, né? Porque você tem mais cálcio, tem mais magnésio no sistema, então com isso vai o quê? Aumenta a CTC, diminui esse efeito da questão do sódio, tá? De salinidade, ou seja, fica com quantidades menores do que 5%, e com isso vai ter a menor perda de lixiviação, vai segurar melhor esses nutrientes nas camadas mais profundas. Que é aquilo que a gente comentou, né? Que a calagem ela atua no máximo aqui, ó, a 0 a 35 centímetros. O nutriente ele vai ficar preso nessa camada. Qual nutriente? Cálcio, que eu quero, para a cultura, o magnésio, o potássio, tá? O enxofre também, só que uma quantidade que não pode ser superior a 5%. Como é que você sabe? Olha na tabela, né? E também o seguinte, pessoal, como eu falei para vocês, nada disso seria positivo se eu não tiver essa noção aqui, tá? Eu tenho que ter essa noção de preservação da minha área, tá? Então, por quê, professor? Porque eu preciso garantir a melhor umidade daquele solo. Então, para garantir a melhor qualidade do solo, eu tenho que ter essa conservação aqui, pessoal, da minha mata, tá? Da minha mata de várzea. Tudo bem? Tudo jóia, turma? Aí é o seguinte, existem algumas características dos corretivos, né? Qual característica, professor? Pode ser dolomítico, né? Dolomítico quando falta o quê? Você sabe? A aplicação do calcário dolomítico e o calcítico, né? O próprio nome está dizendo, né? Calcítico é o cálcio, concorda? Olha o outro lá, dolomítico, ó. Dolomítico, né? Dolomítico aqui, ó. Isso aqui, quando você tem falta quantidade de cálcio, por exemplo, se você tem um solo lá que está uma quantidade ali menor do que 8%, aí você vai inserir o calcítico, ó. Se você já tem um solo aqui, ó, que o óxido de magnésio, não tem um óxido de magnésio? Você olha lá, o óxido de magnésio, ou seja, se esse magnésio ele tiver abaixo, turma, abaixo aí de 6%, ó, você já vai ter que lançar a mão desse carinha aqui, ó, do dolomítico. Se ele tiver acima de 8%, tá? Ó, se ele tiver acima de 8%, até 12%, tá? Nessa faixa aqui, ó, de 8% a 12%, você não precisa usar o dolomítico. Você vai usar esse primeiro aqui, ó, o calcítico, tá? Calcítico, quando o cálcio é menor do que 8%, tá bom? Lembra que a unidade é sempre centimol. Calma que na nossa quinta aula, tá, pessoal? Na nossa quinta aula, eu vou explicar para vocês como é que faz a transformação de centimol por decímetro cúbico para quilos por hectare. Tem como fazer isso, professor? Tem como pegar essas unidades pequenas aqui de centimol e converter para quilos? Tem. Tem, vou provar para vocês, viu? Então, o magnésio, ó, se ele tiver de 8 a 12, pessoal, vocês vão lançar a mão de quem? Desse rapazinho aqui, ó, do dolomítico, tá bom? E a dose? Isso aqui depende, né, pessoal? Isso aqui depende se eu vou aplicar 2, 3, 4, sei lá, 5 toneladas, depende do solo que eu estou avaliando. E a forma e a época eu já falei para vocês, né? Tem que ter cuidado com a umidade, principalmente período chuvoso, né? A questão de ventania,
e a forma como eu vou aplicar, né? De repente, não sei se vocês já viram, tem calcário, né? Que ele apresenta a sua estrutura um pouco maior e tem outros que apresentam um pouco menor, não é isso, né? É aquilo que a gente chama de PRNT. Lembra disso? Potencial relativo de neutralização total. Você pega aquele sacão de calcário, tá a porcentagem lá de 90%, né? Tem outros que tem ali a 75%. Por exemplo, tem o Afonso aí da região aí de Café, né, Afonso? Lá o pessoal tem que adotar esse PRNT aqui 75. Aí o aluno pergunta, por quê, professor? Porque em cultura perene, pessoal, como ele é uma cultura que demanda mais tempo, 1, 2, 3, 4 anos aqui, ó, a molécula tem que ser o quê? Tem que ser maior para ir degradando ao longo do tempo. Por isso que o PNT tem que ser 75%. E os outros 25%? Os outros 25% aí, viu? Ó, primeiro ano, tá vendo? Ó, segundo ano, terceiro, cultura de café, ó. Ele não precisa tudo para esse primeiro ano, vocês concordam? Esse cara aqui não. Olha esse cara aqui, ó, que é, sei lá, vou colocar aqui a soja, por exemplo. A soja, o poder de neutralização dela tem que ser quase de imediato, ou seja, tem que ser um PNT de 90%. Por quê? Porque o prazo dela é 3 meses aí, ó, no máximo. Então eu não vou adotar 75%. Por quê? Porque os outros 25%, ó, eles vão o quê? Ele vai calcareando, né? Ou seja, a molécula vai quebrando no segundo ano, no terceiro ano. Aí vai fornecendo nutriente, ó, para o café no segundo, no terceiro, no quarto ano, está vendo? Por isso que a análise de solo de culturas perenes, café, cana, dentre outras, você faz de 2 em 2 anos, ou até de 3 anos, tá? Essa aqui não, essa aqui tem que ser feita de anual ou até 6 meses. Deu para entender? Deu, pessoal? Culturas anuais, PRNT 90% e culturas perenes 75%. Aí tem o Alfonso aí da gramínea, né, Afonso? É do capim, né? O capim, Afonso, você adota aí a 60%, tá? O PRNT. Tudo jóia? Pode ir? Ficou alguma dúvida, turma? Então, vamos lá. Então isso daqui foi a forma como a gente explicou, a dose e as características. Tudo jóia? O próximo é o seguinte, pessoal. Aí a natureza. A natureza, carbonato, né? Ou seja, ele vai ter essas duas presenças, ou cálcio ou magnésio, tá? Então, isso aqui tudo eu já expliquei, que é moagem calcária, né? Então, isso aqui é a forma como esse calcário é utilizado, tá bom? Isso aqui também expliquei para vocês, né? A obtenção tem que ter água e tem que ter principalmente hidroxila, tá? Eu tenho que ter hidroxila e eu tenho que ter o quê? Cálcio e também magnésio, tudo bem? Dentro desse cálcio e magnésio, olha como eu expliquei, ó, menos de 10% carbonato ou menos de 5%, ó, 5 a 12%, né? Aí, por isso que a gente tem que fazer análise de solo, pessoal, aqui, ó. Se eu tiver um magnésio muito baixo, tá vendo? Ó, abaixo de 5, né? Então, aí eu já vou ter que calcarear um dolomítico, né? Um dolomítico aí tem pouco magnésio. Agora, se eu tiver muito magnésio, ou seja, acima de 12, tá? Acima de 12%, aí eu vou calcarear só com o calcítico, ou seja, que tem a presença do cálcio. Tem outros também, então o tal do filler, não sei se você já ouviu falar, o filler, um mês ele já começa a ter reação, porque o aluno pode perguntar, professor, qual é o período aí de eu lançar, né, esse calcário? É em torno ali de 30, tá, pessoal, a 60 dias antes do plantio, tá? Ou seja, 2 meses antes do plantio, eu tenho que fazer o quê? Esse pré-plantio, tá? Tudo bem? Nada de fazer calagem aí em uma semana e depois já começar o plantio. Então, você tem que trabalhar, que nem o pessoal aqui. O pessoal aqui começa a plantar soja em setembro e eles já começam a calcarear, pessoal, ali por volta de maio, tá vendo? Ó, maio até setembro, quer dizer que eles esperam mais ou menos aí de 60 a 70 dias para que o calcário possa fazer o quê? As reações no solo e liberar os nutrientes. Tudo jóia? Então, isso que eu falei para vocês, ó, se estiver abaixo de 5%, tá? Aí você vai ter que aplicar o dolomítico, mas tudo depende, lógico, tá, turma, da análise do solo. Tem outro tipo de cálcio, que é o cal virgem, tá? Ou simplesmente pela queima completa, tá?
do calcário. Esse aqui é só a forma química mesmo, pessoal, para a gente obter o calcário, tá? Tem algumas calagens líquidas também, mas não tem muita veracidade não, tá, pessoal? Científica não. Tem alguns que são origem de óxidos, então tem alguns calcários que podem originar alguns óxidos também, tá? Esses aqui ajudam no aumento do micro-organismos, e esse daqui também que ajuda na hidratação. Lembra que a gente tem que ter muita hidroxila? A hidratação de quê? De cal virgem, tá? Ajuda o quê? Neutralizar quem? O alumínio e também o hidrogênio. Tudo jóia? E os silicatos, viu, Afonso? São os silicatos aqui, ó, óxido de cálcio e automaticamente de quê? De magnésio. Então, na verdade, é um resíduo que tem na indústria que acaba o quê? Que acaba originando, né? Não só o cálcio, magnésio, mas também quem? Mas também o silício. Tem que ter cuidado com isso aqui, esse último ponto aqui, ó, metais pesados, tá, pessoal? Esses metais pesados aí que são altamente cruciais. Como eu falei para vocês, esse poder de neutralização é o que? É a quantidade de ácido que tem que ser o quê? Neutralizado, né? Para ter o quê? Para ter a quantidade de elementos positivos que eu quero. Como assim, professor? Positivos. Saturação, tá, pessoal? A saturação de base, cálcio, magnésio e o potássio. Tudo jóia? É sempre baseado nessa fórmula aqui, ó, do carbonado de cálcio. Aí você faz uma regra de 3, né? Mas você não precisa ficar preocupado, porque o próprio saco lá de calcário, ele mesmo tem essa porcentagem aí de CaCO3, que é o poder de neutralização. Só que é o seguinte, pessoal, mas será que calcário ele envolve unicamente só a forma de aplicação? Será que esse calcário ele envolve só a época de aplicação? Não. Exatamente, dolomítico, magnésio, exatamente, Afonso. Porque é o seguinte, não, o que pode tornar caro é isso aqui, ó. Eu tenho que ter cuidado. Maquinário, o custo do transporte, né? Onde que vem? A gente viu que as maiores reservas estão na região centro-oeste, né? A região nordeste, ela tem uma menor quantidade de quê? De minas. Então, com isso, vai aumentar o quê? A demanda do frete, ou seja, o custo, né, vai ficar um pouco maior. Então, infelizmente, né, o custo para eles, em relação para nós aqui da região centro-oeste, vai ser um pouco maior, mas eles precisam de ter, por quê? Porque a gente viu lá naquele mapa que grande parte do Brasil, né, pessoal, ele é altamente temperizado e, consequentemente, é um solo com alto teor de acidez. Como eu falei para vocês, né, o efeito residual pode ser 1 ano, culturas anuais, pode ser de 2, 3, 4 anos, isso depende da cultura, tá? Então, quando eu falo de PRMT, pessoal, na verdade, isso aqui é uma estratégia, tá, turma? Como assim, professor, uma estratégia? Estratégia se eu for trabalhar com cultura anual ou se eu for trabalhar com cultura perene. Olha só, se eu for trabalhar cultura anual, tem que ser um PRNT ali de 90%. Se eu for trabalhar cultura perene, café, cana-de-açúcar ou qualquer outra nesse sentido, né, tem que ser ali por volta de 75%. Tá? Tudo bem, turma? Tudo jóia? Então, aqui, eu só vou apagar essa parte aqui, Rapidox. Perfeito. Aí, sim, professor, existe algum cálculo para fazer? Existe, pessoal, está aqui, ó. Então, o cálculo é você pegar o quê? O V2, né? Menos o V1. O aluno fala, professor, o que é esse V2 e o que é esse V1? Esse V2, pessoal, é a saturação de base, deixa eu colocar aqui, ó, saturação de base, que eu chamo de V2, isso aqui eu posso chamar de V1, tá? Também é saturação de base. Só que tem um que é a saturação de base da cultura, tá? Que é essa primeira aqui, ó, que é o V2, ó. Isso aqui é a saturação de base da cultura. E esse V1 é a saturação de base que tem no solo. Como é que está esse solo? Por exemplo, vou fazer um exemplo aqui para vocês, ó. Eu tenho a cultura de soja, né? Cultura de soja, eu tenho que ter ali, ó, não é o V2, né? Cultura, eu tenho que ter um V2 de 70%. Aí eu peguei o V1, aí o aluno fala, professor, como é que eu sei calcular esse V1? Né? Como é que eu sei calcular esse V1? Quando a gente for ver a análise de interpretação, pessoal,
Só antecipando, vem isso aqui, ó. Quando você soma o cálcio, quando você soma o magnésio, ó, quando você soma o potássio, tá vendo? Ó? Se tiver, você pode somar também com sódio, tá? Mas esses aqui são os três principais. Quando tem um somatório de cálcio, magnésio e potássio, aí você tem a saturação que está naquele base. Aí como é que você faz a percentagem? É só você colocar aqui, ó. Aqui eu tenho cálcio, né? Magnésio, olha aqui, ó. Mais o potássio, mais o hidrogênio, ó, e mais o alumínio, tá? Então, isso aqui seria o total. Eu chamo de CTC, ó, tá? Isso aqui eu chamo de CTC efetiva. O que é CTC efetiva? Quando ele tem cálcio, magnésio, hidrogênio, né, e alumínio. Só que não é exatamente isso aqui que eu vou utilizar como CTC o quê? Total, tá bom? Agora, para eu calcular a saturação de base, eu tiro, logicamente, né, turma? Eu tenho que tirar o hidrogênio, eu tenho que tirar quem? O alumínio. Mas eu sei o seguinte, ó, que a cultura precisa de quê? De 70% aqui, ó, de V2. Aí meu solo lá está com 40, tá vendo? Ó? Meu solo está com 40. Olha só. Então, vocês viram aqui, ó, a soja, ela precisa, você vai lá na quinta aproximação, tem lá a tabela, aí, viu, Afonso, no Espírito Santo tem um manual também, eu vou ver se acho e te passo, tá, de adubação do Espírito Santo, lá tem também a saturação para a cultura para o estado do Espírito Santo. Nós aqui de Goiás, a gente adota muito a quinta aproximação das Minas Gerais. Então, a soja, ela apresenta 70. E o V1 do nosso solo apresentou 40. Quem que é 40? Isso aqui, ó. Cálcio, magnésio e potássio. Então, quando a gente faz o cálculo, pessoal, olha aqui, ó. Qual que vai ser a necessidade de calagem, ou de calcário, né? Então, o que nós temos aqui, ó? V2, se colocar a fórmula de V1, vezes CTC, ó. CTC, tudo, tá? Tudo tem que ser dividido pelo quê? Pelo PRNT, tá vendo? Ó? Que é aquele potencial de neutralização, o que? Total. Tudo bem até aqui? Tá tranquilo, Vilmar, Laura, Afonso, tá tranquilo aqui esse cálculo até agora? Beleza, professor. Então, o que nós temos? Agora, eu vou pegar o que eu tenho ali, ó, os dados que nós colocamos, ó, o V2 é 70, ó, 70, ó, o V1 40, tá vendo? Ó? Aí o seguinte, aí eu tenho que fazer aquilo que eu falei para vocês. O que é o PRNT? Potencial relativo de neutralização total. Tudo bem. Mas o que ele quer dizer? Ele quer dizer estratégia, pessoal. Qual a estratégia que a gente vai adotar para essa cultura aqui de soja, que é uma cultura o quê? Uma cultura anual. A estratégia que eu vou adotar, eu quero que ela solubilize, né? 90% naquele espaço ali de um ano. Então, por isso que eu vou dividir em relação a 90. Ficou alguma dúvida até aqui, turma? Tá tranquilo? Tá beleza, professor. Aí a CTC. Aí a CTC aqui, turma, ó, CTC, né? Vamos dizer que aqui deu, a CTC deu 80, ó. Aí eu tenho aqui vezes 80. Então é o seguinte, ó, o calcário que eu vou utilizar aqui, ó, né, ao fazer esse cálculo aqui, ele vai estar em torno de 3 a 4 toneladas. Então vocês viram o seguinte, ó, aí a literatura, pessoal, ela coloca o seguinte, ó, eu não posso aplicar 3 toneladas, aliás, acima de 3 toneladas de uma vez. Por exemplo, digamos que eu chego lá, deu 9 toneladas. Na opinião de vocês, o que eu vou fazer? Eu vou fatiar, tá, pessoal? Eu vou fazer 3 aplicações de 3 toneladas, vocês entenderam? Então, se eu tiver acima de 3 toneladas, eu tenho que seccionar. O que é seccionar? Se eu aplicar agora 30, depois de 20 dias, aplicar a outra quantidade de quê? A outra quantidade superior a 3 toneladas. Eu nunca posso, tá, turma? Aplicar acima de 3 toneladas de calcário, porque senão eu vou ter o quê? Aquilo que se chama de quê? De super o quê? Alguém sabe? O que eu vou chamar? Supercalagem. Supercalagem. Aí já vou ter todos os efeitos negativos, ó. Aonde eu Só que tenho... aí, no caso, tem que isso conciliado com a incorporação, né? Com a gradagem, né? Sim, exatamente, ó. Porque, por exemplo, quando você pega ali o plantio direto, né? O plantio direto praticamente
A própria palhada, tá vendo? Ó?Essa palhada aqui, ela tem um acréscimo de quê? De umidade, concorda? Ó, um acréscimo de umidade. Aham. Então, é o seguinte, ó, se eu chego no cálculo, deu 3 toneladas, turma, como ele tem muita umidade, se eu jogar essa quantidade aqui no plantio direto, ó, plantio direto com essa palhada, eu não vou conseguir ter a quantidade de cálcio, a quantidade de magnésio que minha cultura de soja, de milho, qualquer outra possa requerer. Né? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que cortar isso aqui por 1/3, ó. Ou seja, eu tenho que aplicar uma tonelada no suco, tá? 1 tonelada no suco, se for o quê? Plantio direto. Então, tem que aplicar 1/3. Eu não posso aplicar 3 toneladas. Tudo bem? Beleza. Professor, então a conta ficou quanto? Ficou 70 menos 40, né? Isso. É porque é o seguinte, ó. Aí, vezes 80. Esses 80 é aquele CTC, né? Mas essa CTC Aham. pode ser 50, pode ser... Como é que a gente acha? Eu vou explicar para vocês como é que a gente acha essa CTC. A CTC, na verdade, eu vou pegar tudo. O que que é tudo? Cálcio, magnésio, hidrogênio, tá vendo? Alumínio, né? Não é que eu vou pegar todos os elementos, não, tá, turma? Eu vou pegar os que eu trabalho, né? Que é o cálcio, magnésio, né? Hidrogênio, que mais? E alumínio, tá? Agora, para eu calcular a saturação de base, o que que eu tiro? Eu tiro hidrogênio. Qual outro elemento que eu tiro? Eu tiro o alumínio, tá? Então deu mais ou menos 3.400 quilos de calcário. Isso, porque isso aí foi uma quantidade. Aí, no caso, você divide. Aí, nesse caso, está em quilos, tá? Aí você divide por 1.000, que você vai achar em toneladas. Beleza. Tudo bem, turma? Não, tá beleza. Ok. O Alfonso perguntou aqui: 80 está. Ah, boa pergunta. É porque tem o Afonso colocou que na tabela tem algumas unidades que eles colocam em milimol, né? Milimol por centimol. Bem, essa quantidade aí, Afonso, de milimol para centimol, o que que você vai ter que fazer? Você vai ter que dividir por 10. Mas calma que isso daí eu vou ensinar para vocês na parte de interpretação de solos. Tudo bem? Quando a gente chegar na parte de interpretação, viu, Afonso? Eu vou ensinar como é que faz essas conversões aí de milho para cente, para você calcular em quilos. Vocês podem ficar tranquilos aí que a gente vai chegar lá. Tranquilo aí, turma? Então, Tranquilo. isso aqui é aquilo que eu falei para vocês. Aqui é meramente uma tabela, tá? É uma tabela que tem saturação de base para várias culturas. Aqui, ó, arroz de sequeiro, ó, 40, 50, abóbora, 60, 70. Olha o mamão aqui, ó, 70 a 80. Olha o capim, ó, capim-limão, capins, ó. Aí você tem o estrela, o green pranic. Você trabalha com isso aqui? Trabalha? É, qual que é o aluno aí? É o Vilmar. Você trabalha com isso aqui, Vilmar? Corte cross, estrela, green, panic, sei lá, braquiárias. Não, professor. É, Aqui é só braquiária mesmo. o braquiária. É o braquiarão e a decumbens mesmo, aquelas braquiarinhas mesmo. Porque esse aqui, o braquiária aqui em geral, aqui, tá vendo os capins? Aí você tem a saturação de 30, tá vendo? Varia, tá? De 30 a 40% aí, ó. Aí você pega o abacate, ó. Então, isso aqui, pessoal, é tabelado. Então, isso aqui não adianta, a gente acaba decorando, por quê? Você vai trabalhar com uma cultura, né? Aí você já tem um padrão na sua mente, quanto que você vai ter que ter de saturação por base, tá? Então, a quantidade máxima, tá, pessoal, não deve exceder 3 meses, tá? É um período de 3 anos, tá? Isso aí é interessante, tá? Então, um período de 3 anos aqui, ó, que você vai aplicar calagem, não tem que ter esse cuidado de não exceder 10 toneladas, tá? Porque aí você vai estar, aquilo que eu falei para vocês, ó, você vai estar diante da super, o quê? Super calagem, tudo bem? Então, nada de pegar se 10 toneladas, eu achei 10 toneladas, vou aplicar de uma vez, cuidado, pessoal, porque aí vocês vão ter efeitos negativos aí do fósforo, do nitrogênio, e pode ser que acarrete, em vez de aumentar o pH, você vai ter um decrescimento, já vai reduzir o pH. Ô, professor, Pode então, falar. no caso, você falou que tem que parcelar, mas essa parcela tem que ser anual, então? Exatamente. Ó. Então, por exemplo, se você tiver 10 toneladas, aí o que você tem que fazer? Você segue aquele ciclo normal, né? De 3 a 4, pode ser até 4, não tem problema não, tá? De 3 a 4 toneladas. Agora, se você chegar acima de 4 toneladas, aí você já vai ter que parcelar 2, 3 anos, né?
Aí Ah, vão falar, beleza. mas a cultura de soja, professor, precisa do estado. Calma, calma que tem um residual. Não tem aqueles 90%? Aqueles Tem. 90% vão reagir naquele momento, mas aqueles outros 10%, para fechar 100%, é o efeito residual. O que é o residual? Ele vai ficar ali, ó, durante um ano, né, para ser o quê? Para ser liberado. Aí, no caso, a cultura perene, não. 75%, ó, 25% vai ser liberado ao longo de 2 anos, ó, até 3 anos. Então, até 3 anos, você pode trabalhar com o quê? Com 75%, porque essa margem de 25% de reserva, ele vai manter a germinação da planta, aí no caso do café, do abacate, né? Se tiver um abacate, que são culturas mais perenes, né? Bem, turma? Deu para pegar Beleza. aqui? É pouca informação, né, turma? É pouquinho. Aí, como eu falei para vocês, ó, um dos efeitos, ó, aqui está revisando aqui, ó, um dos efeitos que provoca acidez, esse aqui, o próprio plantio, tá? Desculpa, a própria colheita. Então, a própria colheita e o fertilizante, pessoal, o fertilizante químico, ele mesmo provoca acidez, olha só. E também algumas plantas também, que tem alguns ácidos, né? Por exemplo, você pega lá um abacaxi, né? Abacaxi também ele pode provocar uma certa acidez, né? Então, isso tudo vai depender do solo, né? Então, solo com baixo poder de tampão, então, isso daqui ele já tem mais uma facilidade de não ter esse poder de efeito residual, tá? Então, a dose do corretivo, ela tem que ser menor do que o que é a recomendada. Quando ele fala dose, o que eu te falei? Se deu 10, né, pessoal? Eu não vou jogar 10, eu vou jogar 3. Pode ser até 4? Pode. Mas eu tenho que fatiar ao longo de 3 anos, vocês entenderam? Então, por isso que eu tenho que ter cuidado com essa dose do corretivo com aquilo que vai ser recomendado. Quando ele fala dose corretiva, é aquele cálculo lá que você chegou, tá? Que a gente acabou de fazer. E plantas? Existem Professor, mas plantas? deixa eu te fazer uma pergunta, Vou então. fazer. Por exemplo, eu vou reformar um pasto. Aham, Então a gente vai arar a terra só uma vez, né? Por exemplo. Vamos sim. dar um exemplo. Pediu 7 toneladas de calcário. Uhum. Aí o que eu vou fazer? Porque diz que se jogar o calcário superficial, diz que ele vai chegar até a camadas de 0 a 10. Ele não abaixa muito. No Então o que caso que aí, faz? boa pergunta aí que você falou assim, de manutenção, né, de reforma É, do pasto, o que você pode fazer? Você porque se pode, for uma cultura anual, dá para você gradear, sim, nivelar todo ano, né? uhum. Agora pastagem, você Agora, vai gradear só uma vez, né? sim, a pastagem, um dos efeitos que você pode fazer é o seguinte, você corta ela ali, ó, a 30, 40 centímetros ali, ó, depois de 2 anos, e você vai aplicar o que é a calagem, porque você quer mais tempo, né? Você quer que ela fique 2, 3, 4 anos, né? Você não vai tirar a pastagem depois de Eu três quero que ela anos, fique né? 10. Isso não existe, né? Então, o que você vai fazer ali? A cada 2, 3 anos, viu, Vilmar? Você corta ali uma altura ali de 30 centímetros, daí você diminui aquele aporte, aí você faz um calcário a lanço, né? No caso, com a subsolagem, Isso, subsolador. exatamente. Ah, beleza. Porque senão não vai segurar, né? Porque se você fizer só a lanço, um dos aspectos do calcário é esse aspecto de ele ser quase insolúvel, né? Ele é quase insolúvel no meio aquífero, ou seja, com a água. Por isso que você tem que quebrar a molécula, por isso que tem a gradagem, o sulcamento, né? Que vai ter que fazer essa incorporação, porque não adianta eu só o que lançar o calcário, eu tenho que incorporar esse calcário, eu tenho que fazer com que essa molécula quebre no meio aquífero, né? Tem que ter água, aí que ela vai o quê? Ela vai começar a reagir, tá? Mas não pode ser Beleza. um ambiente muito umidificado, não. Então, quando você for cortar ali a braquiária, você tem que esperar a chuva, passou a chuva, nada de calcarear no momento que acabou de ter um período chuvoso, tá? Beleza. Então, o Senão, certo seria no final das águas, né? exatamente, porque senão você vai estar fazendo uma requeima, ó. Você vai fazer uma requeima lá na sua pastagem lá. Então, aí você vai perder, cara. Se perder braquiária aí sim, aí você vai ter que fazer um replantio, que a gente chama, né? Um plantio novamente. Então, o calcário pode ser o comum, né? 3 a 6 meses. Tem um calcário calcinado, aquilo que eu te falei, o cal virgem, né? Um mês aqui, ó. O filler, né? Por exemplo, você pega o filler, não sei se você já ouviu falar nesse calcário, já ouviu falar no filler? O, o, Ah, ele é solúvel, né? Ele não, é, a ele é solubilidade granulado. dele exatamente é muito maior. Em um mês, ó, ele já reage. Isso aqui que a gente utiliza nas nossas pesquisas, porque a gente precisa de um resultado mais rápido, né? Agora você pega um calcário
é comum um calcite, um dolomite, já demora mais, né? 3 a 6 meses, né? Antes do plantio, tá? Mas geralmente é 3 meses, tá, pessoal? Que é o que o pessoal adota para cá. Aí a rotação é isso daqui, ó. Já que você está nesse campo aí da parte das pastagens, viu, Vilmar? Sempre gramínea com leguminosa e leguminosa. Isso daqui você já deve ter em mente aí pela faculdade, né? Pelo que o pessoal comenta, né? E a solubilidade, pessoal, em água dos corretivos é sempre baixa, que a gente comentou. A ação neutralizante não se propaga a grandes distâncias, tá? Ele reage só em pequenas distâncias. E tem que fazer incorporação, tá? E o cálculo que a gente acabou de fazer é sempre feito numa profundidade, ele pode alcançar, pessoal, uma profundidade até maior, tá? De 35 centímetros, mas ele vai ficar naquela camada arável, tá? De 0 a 35 centímetros. Acima disso, ele não vai fazer o quê? Ele não vai fazer efeito. Quem que vai fazer efeito? O calcário. Por quê? Porque ele tem dificuldade para subir.